Meus irmãos, graça e paz a todos, estamos aqui para mais um vídeo e desta feita eu estarei fazendo uma comparação dessa obra do Hermann Ridderbos, que eu já fiz o review aqui no canal. Se você não viu o review dessa importante obra, que é um clássico, uma obra clássica sobre o pensamento do apóstolo Paulo, né, o apóstolo dos gentios, que é a melhor obra, tá, nesse quesito. É uma teologia sistemática sobre o pensamento paulino, tá, da editora Cultura Cristã. Você vai encontrar barata aí na Amazon, no Mercado Livre, em outros sites aí na internet. E o dicionário de Paulo e suas cartas, tá, que vai de A a Z sobre o pensamento paulino. E essa obra que eu também já indiquei no canal já faz tempo, né? Futuramente eu pretendo fazer um novo review dessa obra, que é uma junção de 3 editoras, 2 católicas, a editora Paulus e a Edições Loyola, juntamente com a Vida Nova. Os organizadores é o Gerald Hawthorne, Ralph Martin e Daniel Reid. Então, eu estarei fazendo aqui uma comparação, né, do dicionário de Paulo e suas cartas e a teologia do apóstolo Paulo de Hermann Ridderbos. Em primeiro lugar, eu estarei fazendo mais uma vez aqui uma comparação da teologia de Paulo, do apóstolo Paulo, do Hermann Ridderbos, tá? Mais uma vez aqui reiterando, dê uma conferida no review, tá? Onde eu falo do currículo acadêmico do Ridderbos, tá? E para não falar de novo, você dá uma consultada no review que eu fiz dessa obra, tá? Para não ficar repetindo aqui, para nós ganharmos tempo, ok? Aqui nessa obra, o Hermann Ridderbos, ele vai destrinchar toda a obra de Paulo nas suas 13 cartas. Tá? É uma teologia sistemática sobre o apóstolo Paulo. E a introdução é muito importante e interessante, que ele vai tratar aqui na introdução, deixa eu aproximar para vocês verem, ele vai aproximar, ou melhor, ele vai falar na introdução aqui, ó, no sumário, né, das principais linhas na história da interpretação de Paulo, né? A introdução, a escola de Tübingen, século XIX, que começou com F.C. Barr, o fundador, a interpretação liberal e seu declínio, a abordagem da história das religiões, a interpretação escatológica e o desenvolvimento contínuo. Depois ele vai tratar a parte 2 aqui, ó, estruturas fundamentais, que é a teologia de Paulo em si, tá? A plenitude do tempo. O que é isso? E a revelação do mistério. Lembrando que para Paulo, a palavra mistério, tá, não é uma coisa oculta. Era uma coisa que estava oculta no Antigo Testamento, em outros séculos, em outras gerações, que a partir de Cristo esse mistério foi revelado, tá? A união de 2 povos, judeu e gentil, e assim sucessivamente. O mistério de Cristo, escatologia e cristologia, tá? Qual era a cristologia de Paulo nas suas cartas e a escatologia, tá? Como Paulo via a escatologia. Ele apresenta aqui o já e o ainda não, o reino de Deus tanto presente agora como futuro. E nós já experimentamos o reino de Deus aqui nessa vida. Mas a totalidade desse reino, como todo, né, nós iremos experimentar quando ele voltar. O primogênito dos mortos, o último Adão,
em Cristo, com Cristo, o velho e o novo homem, na teologia de Paulo, nas suas cartas, no todo. Revelado na carne, carne e espírito. Cristo, Filho de Deus, é a imagem de Deus. O primogênito de toda a criação. Cristo, o exaltado, e o Kyrios, que é Senhor. A palavra Senhor no grego é Kyrios. E o Kyrios vindouro, que ele vai trabalhando todas as cartas de Paulo, tá? Terceiro aqui, ó. Terceiro, a vida em pecado, o mundo, a era e o cosmos presentes na teologia de Paulo. A universalidade do pecado, carne e Adão. A essência do pecado, antropológica ou teológica. A ira de Deus, no conceito de Paulo. A corrupção do homem, Romanos 7, na antropologia paulina. A antítese com o judaísmo. Nenhuma justificação pela fé. Jactância e escândalo. A lei é impotente por causa da carne. A escravidão da lei. A lei como apoio para conduzir a Cristo. Paulo, o judaísmo e o Antigo Testamento. A revelação, parte 4. A revelação da justiça de Deus. Tá? Aí ele vem trazendo aqui, ó, toda a teologia paulina. Tá? O conceito de igreja em Paulo, o corpo de Cristo em Paulo. Tá? Deixa eu só pegar aqui uma parte. Nós vamos ler. Tá? Deixa eu pegar aqui, ó. Vou pegar sobre escatologia. Deixa eu pegar aqui. Página 51. Escatologia e cristologia. Deixa eu só pegar aqui. Aqui, ó. O mistério de Cristo. Escatologia e cristologia na teologia paulina, como Paulo entendia. Em decorrência direta do que acabou de ser dito, esse caráter geral escatológico da pregação de Paulo é inteiramente definido e explicado pelo advento e revelação de Jesus Cristo. A escatologia de Paulo é Cristo escatologia. E a abordagem paulina da história é fé em Cristo. Consequentemente, só é possível abordar a estrutura fundamental da pregação de Paulo a partir da sua cristologia. Isso pode ser visto de várias maneiras nos próprios pronunciamentos escatológicos já citados. É o advento de Cristo, o envio do Filho de Deus, que traz à luz a plenitude do tempo. Gálatas 4:4. Semelhantemente, a revelação do mistério que teve então início consiste no fato de que o mistério de Cristo foi revelado. Efésios 3:4. É a manifestação de nosso Senhor Cristo Jesus. Aqui, ó. Cristo Jesus. Que é a prova do grande momento decisivo de transformação dos tempos. Por esse motivo, todo o conteúdo do mistério que foi então revelado pode ser qualificado e resumido em uma única palavra: Cristo. Assim como o Evangelho deu início ao tempo da salvação, da qual Paulo é arauto, né, é chamado Evangelho de Cristo, que tem os textos, o testemunho de nosso Senhor, ou o Evangelho do Filho de Deus, nomes esses nos quais as palavras de Cristo se nem sempre e exclusivamente estão, na maior parte das vezes, têm o sentido de Evangelho a respeito de Cristo. Essa revelação de interdependência entre o tema fundamental escatológico e o cristológico da pregação de Paulo é de suma importância para a compreensão de ambos. Por um lado, essa compreensão determina a possibilidade de uma percepção mais profunda da natureza real da pregação de Paulo sobre Cristo. Essa pregação possui, a princípio, o conteúdo histórico redentor. O conteúdo histórico redentor. Vai continuando falando aqui, ó. A cristologia de Paulo é uma cristologia de fatos redentores. Eis aqui o fundamento de toda a sua pregação
e é com a realidade histórica desse acontecimento no passado, bem como no futuro, que tanto a proclamação apostólica do Evangelho, bem como fé na Igreja, mantém-se de pé ou caem. Esse caráter histórico e escatológico da teologia de Paulo também a coloca dentro de uma relação orgânica com a revelação do Antigo Testamento. Então, para Paulo, tá, a cristologia e a escatologia estão unidas, porque quando Cristo veio, se inaugurou uma nova era, tá? O reino de Deus começou a ser instaurado, tá? Aqui nessa era, e nós, os crentes transformados, já participamos com Cristo dessa fase. Só que a totalidade desse reino, tá? O reino em sua extensão total e global irá acontecer quando Cristo voltar. Tá? Deixa eu continuar aqui. Aqui, ó. Em Cristo, com Cristo, o velho e o novo homem, na teologia de Paulo. Antes de estudar mais a fundo a estrutura escatológica, cristológica, básica da pregação de Paulo, é preciso ressaltar-se em separado uma implicação importante do que foi tratado na sessão anterior. Esta se refere à questão extremamente importante de como aquilo que em certa ocasião ocorreu em Cristo também diz respeito a outros, né, os seus, a igreja, etc. E em virtude de qual princípio aquilo que ocorreu nele foi realizado por ele também se aplica a outros e os beneficia. Eis aqui um dos temas mais típicos da pregação de Paulo, que passou a ser visto como estando mais intimamente relacionado com o significado que ele atribui a Cristo como o último Adão e inaugurador da nova humanidade. Que em Adão a humanidade cai, em Cristo a humanidade é redimida. Por esse motivo é nosso propósito agora ir mais a fundo nesse relacionamento. Uma ligação importante na estrutura fundamental da pregação de Paulo, fazendo-o, em primeiro lugar, mediante um interlúdio. Sem dúvida, não se pode dizer que Paulo deriva o significado redentor de Cristo para os que são seus, exclusivamente de sua posição como último Adão, e nem da expressão a ele nesses termos de Adão. Não é raro o apóstolo falar disso de maneira menos carregada de significado e adotar o sentido seguido com frequência em outras partes do Novo Testamento, de que Cristo realizou sua obra redentora por nós, ou seja, em nosso favor. Esse é o caso particularmente quando é falado de seu sofrimento, morte e ressurreição. Não foi Paulo, mas sim Cristo que foi crucificado por seu povo. Deus fez Cristo pecado por nós. Cristo se tornou maldição em nosso lugar. Ele entregou-se por nossos pecados. A seu tempo ele morreu pelos ímpios. Morreu por nós quando ainda éramos pecadores. Morreu por nossos pecados de acordo com as Escrituras. Nesses e em outros pronunciamentos, Paulo expressa o significado redentor da morte de Cristo de maneira mais tradicional, sendo que na base dessa terminologia encontram-se várias ideias que serão discutidas em mais detalhes, como, por exemplo, sacrifício, resgate, etc. Contudo, é típico da pregação de Paulo que ele junte essa expressão geral por nós, no sentido de em nosso favor, com outra, sendo que o significado desta é que Cristo forma uma unidade tal com aquele para os quais aparece que só pode se dizer que eles estão nele. Aquele que está em Cristo, nova criatura é, 2 Coríntios 5,17. A expressão em Cristo, nele, etc., aparece em várias relações e mostra até mesmo certo caráter de estereótipo, a aplicação daquilo que ocorreu e ainda há de ocorrer com Cristo sobre aqueles que são seus, dá-se com frequência pelas palavras com Cristo, né, com ele, etc. Aí ele vai trazendo aqui, ó, a relação aí de primeiro Adão, segundo Adão, que Paulo traz nas suas cartas, tá? E assim sucessivamente. É uma teologia sistemática
tá, do pensamento paulino. A melhor obra sobre o pensamento paulino em língua portuguesa é essa aqui. Não tem outra, tá? Deixa eu continuar aqui, mostrando essa obra. Aqui, ó, o primogênito de toda a criação. Conceito que Paulo traz nas suas cartas também, principalmente em 1 Coríntios, Efésios, Colossenses, tá? Que ele vai explicar aqui. A teologia de Paulo. Aqui, ó. Cristo, o exaltado e o Quírios vindouro. Quírios é Senhor. Então, o exaltado e o Senhor vindouro. E as obras que ele usou. Aqui é a terceira sessão, né? A vida em pecado, que ele vai tratar sobre subtópicos, né? O pecado como modo de existência, o mundo, a era e o cosmos presente. A universalidade do pecado e assim sucessivamente. É uma obra completa, é uma teologia sistemática sobre o pensamento de Paulo. Geral, tá? Tudo que você quer imaginar, tudo que você quer saber sobre Paulo e suas cartas, o seu pensamento teológico, corpus paulino, de uma maneira sistemática, essa obra vai trazer para você, tá? Do Hermann Ridderbos. Já o dicionário de Paulo e suas cartas, ele também vai tratar da teologia de Paulo de A a Z, de todas as suas cartas. E o interessante, né, é que quando você vai aqui para o final, tem um índice de assuntos. Vou mostrar para vocês aqui, ó. Um índice de assuntos, né? Ou um índice geral. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aqui, ó. Índice geral. Que é os assuntos que você quer estudar. Então você pega os assuntos que você quer estudar e você vem aqui, ó. Índice geral que está na página aqui, ó, 1240. Então você quer aprender, tá? Deixa eu pegar aqui. Aqui, a letra A. Você quer pegar sobre aba. Tá aqui, ó. Você vai na página 33, na página 57. Você quer aprender sobre abominação da devastação. Tá aqui a página. Ah, eu quero aprender sobre Abraão. Né? Já tá aqui na letra A. Você vai na página 6, 41, 108, 171, 183, 185. Todas essas páginas aqui, ele vai abordar sobre Abraão. Você ficar procurando, tá? Você já vem aqui no índice geral, página 1240, e você procura o que você quer saber, tá? De A a Z. Ah, eu quero saber sobre Adão. Tá aqui, ó. Adão, né? Página 7, página 23, 99, 100, 102, 219, 297, 359, 383, tá? As páginas. Sobre adoção, adultério, e assim sucessivamente, tá? É o índice geral. Ah, eu quero aprender sobre a aliança abraâmica. Está aqui, ó, aliança abraâmica e as páginas 46, 48 e 64. Né? Deixa eu correr aqui. Eu quero aprender sobre a eleição. Deixa eu pegar aqui, ó. Eleição e predestinação. Ele vai falar aqui. Deixa eu pegar aqui. EL. Espírito Santo.
Evangelhos, expiação, exorcismo. Deixa eu pegar aqui. Eleição. Em Cristo, em Deus, Epáfra, embaixador, escatologia cruzada, escravidão, escravos. Cadê? Esperança. Deixa eu pegar sobre predestinação, é melhor. Deixa eu correr aqui. Letra P. Predestinação. Então você vem aqui no índice, escolhe aqui e procura a letra P e a palavra predestinação. Deixa eu pegar aqui. Para não demorar. Tá? P-R-E. É predestinação. Você vem. É muita coisa. Uma obra completa, uma obra completa sobre o pensamento de Paulo de A a Z. É um dicionário, mas para mim é mais um comentário bíblico, né? Praticamente. Sobre o pensamento de Paulo. Deixa eu pegar aqui, ó. Deixa eu correr aqui. Você vai na página, você pode procurar no índice geral, ou você pode vir na página aqui, a 439, tá? 439, onde ele vai falar sobre eleição e predestinação na teologia paulina, tá? Página 439, você também pode ir no índice geral. Ele vai falar, ó, eleição e predestinação, o que é, tá? E aqui ele vai aos tópicos que ele irá abordar. O Deus de eleição e seu desígnio, a eleição de Deus, a predestinação de Deus, relato resumido de eleição e predestinação, considerações finais quanto à eleição e predestinação. Aqui eu estou pegando só um ponto de Paulo, né? Mas você pode estudar sobre qualquer assunto. As cartas, o pensamento paulino, você procura no índice geral que você vai encontrar, tá? Índice geral, página 1240. Aqui ele começa a falar do primeiro ponto. O Deus de eleição e seu desígnio. Tá aqui, ó. O entendimento da doutrina paulina de eleição e predestinação precisa começar com a doutrina de Deus, porque é Deus quem elege, chama, designa e predestina. Deus, e é preciso entender que para Paulo essa palavra abrange Pai, Filho e Espírito. É o centro de seu pensamento, não como ideia abstrata que lhe veio depois de muita especulação, mas como realidade suprema do universo. Tudo que Paulo diz relaciona-se à sua ideia e experiência de Deus. Contudo, a teologia de Paulo não era praticada em um vazio, mas alcançou expressão nos contatos pastorais com suas congregações. Elas, por sua vez, viviam em um mundo influenciado pela descrença e a incerteza quanto ao sentido da vida e a capacidade dos deuses de controlar o mal e responder à pergunta a respeito do destino humano. Aí você vê aqui, ó, ver, culto e religiões. Em teoria, então, a fim de entender a eleição e predestinação,
Precisamos entender tudo que Paulo disse a respeito de Deus, porque foi Deus quem elegeu e predestinou. Nenhuma divindade daquela época, do mundo politeísta que Paulo viveu, tinha escolhido alguém ou predestinado alguém. Então, Paulo traz um novo conceito, né? Ou conceito bíblico, né? Falando da eleição de Israel, isso se aplica à igreja, enfim. Depois aqui, ó, as qualidades de Deus relacionadas à eleição, tá? Paulo fala aqui, ó. Aí vai falar sobre Paulo. As qualidades de Deus que percebemos está relacionadas à eleição. A eleição são seu amor. Cita aqui as passagens: sua misericórdia, sua graça, sua sabedoria e seu conhecimento. Para Paulo, o Deus da eleição é o Deus de amor e misericórdia, que age graciosa e sabiamente. Isso é bastante para silenciar quem quer que imagine que Deus é arbitrário e escolhe sem nenhum fundamento, mas Paulo vai além. O plano de Deus de eleição. A eleição divina faz parte de um plano ou desígnio abrangente, o que significa não haver, em absoluto, nada arbitrário quanto a ela. Deus tem um desígnio que foi elaborado de acordo com seu amor, misericórdia e graça, que era criterioso além da imaginação e que deve se realizar por meio de eleição e predestinação. Essa é a ideia de Paulo. Deus tem um plano. Eleição e predestinação não são fins em si mesmos, mas meios para um fim, caminhos práticos para realizar a vontade de Deus. Assim, o Deus de misericórdia e amor elaborou um plano gracioso, tirado das profundezas de si mesmo, com base em sua eterna sabedoria, que ele realiza em tempo por meio de eleição e predestinação. O plano de Deus e a redenção. Muita coisa que ele fala aqui. Tá? Depois, aqui, ó, eleição de Deus. Deixa eu pegar aqui. A eleição de Deus. O vocabulário eleição. Isso aqui é interessante. Quando fala de eleição, Paulo emprega 3 termos cognatos. O verbo eklegomai, o substantivo eklog e o adjetivo eklektos. Paulo emprega o verbo eklegomai 4 vezes. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 27, versículo 28, né? Efésios 1, versículo 4. E esse verbo se encontra com frequência no grego clássico, com o sentido básico na voz ativa de eleger ou escolher. Tá? Na voz passiva significa escolher para si mesmo ou eleger e se encontra com menos frequência nessa voz no grego clássico, mas quase exclusivamente assim na Septuaginta, né, que é a LXX. No texto do Novo Testamento, só se encontram na voz passiva. Paulo emprega o substantivo eklog 5 vezes. Aqui estão as passagens. Tá? O sentido básico de eklog é escolha ou eleição. Tá? E no grego secular, a palavra tem muitas nuances de sentido, inclusive equilibrar uma conta. E Paulo emprega o adjetivo eclectos 6 vezes, aqui está as passagens. Significa basicamente eleito ou escolhido. Paulo emprega essas várias palavras de 3 modos diferentes que agora precisam ser considerados: a eleição dos anjos, a eleição de pessoas e a eleição de Israel. Ele começa a falar, a eleição dos anjos. Em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 21, temos a respeito dos anjos eleitos. Paulo nada mais diz a respeito, por isso é difícil determinar o sentido exato. Poderia refletir a ideia de que alguns anjos abandonaram Deus, enquanto outros, isto é, os eleitos, não o fizeram. Ou poderia significar que, de uma forma indefinível, alguns anjos são escolhidos, isto é, superiores a outros anjos. Então, como Paulo não explica, né?
os autores aqui, os escritores, os comentaristas, não entram em detalhes. A eleição de pessoas. Paulo fala da eleição de pessoas, quer de grupos de indivíduos, sem dúvida, sinônimo da igreja, quer de um único indivíduo. Há duas passagens em que Paulo explica essa ideia, Romanos capítulo 8, versículos 28 a 39, e Efésios capítulo 1, de 3 a 5. Primeiro aqui, ó, Romanos 8, 28 a 39. Aqui Paulo aborda a questão da fidelidade de Deus. 17 coisas hostis e destrutivas são relacionadas e nenhuma delas, nem todas elas juntas, separa os eleitos, tá, os chamados, do amor de Cristo, do amor de Deus manifestado em Cristo Jesus. A razão disso é que ninguém pode acusar os eleitos de Deus, pois é Deus que os justifica. E se Deus os justifica, e é por eles, quem será contra eles? O complexo raciocínio teológico por trás disso está resumido em uma lista quase simplificada demais em Romanos capítulo 8, 29 a 30. Os que Deus de antemão conheceu também foram predestinados a ser conforme Cristo. A fim de assegurar que isso acontecesse, Deus o chamou, justificou e glorificou. Embora a sua glorificação seja futura, porque é em Cristo e Cristo já está glorificado, Paulo falou de fato de serem glorificados como uma certeza. Por causa disso, ninguém pode culpar os eleitos de Deus. Eles já foram glorificados em Cristo, mesmo que essa glorificação, considerada historicamente, esteja no futuro como a esperança de salvação para os que estão em Cristo. Esse é um fato consumado, segundo Paulo. Efésios capítulo 1, do 3 a 5. Aqui a ideia de eleição está qualificada de 4 maneiras. Primeiro, é descrita como sendo em Cristo. Segundo, supra-temporal, antes da fundação do mundo, né? Terceira, redentora e moral, para sermos santos e irrepreensíveis sob o seu olhar. E quarto, um ato de amor. A ideia de predestinação entra em Efésios capítulo 1, versículo 5, e parece ser sinônimo da eleição mencionada no versículo anterior. A meta da predestinação é a adoção na família de Deus. Aos olhos do mundo, pensar que Deus escolheria um povo tão sem importância como eram os primeiros fiéis tornava a ideia ridícula, mas segundo Paulo, Deus elegeu, na verdade, o que é loucura no mundo, o que é fraco no mundo, o que é vil no mundo, o que é desprezado, aquilo que não é para confundir os sábios, o que é forte, o que é. O desígnio de Deus, ao fazer isto, é ser reconhecido como Deus e fazer com que aquele que se orgulhe-se nele. Aqui, a eleição é considerada o ato intencional de Deus, dirigido ao fim moral de manter o orgulho dos leitores sob controle. Os coríntios são convocados a examinar seu chamado. Entre eles, não havia muitos sábios, poderosos ou de família distinta, principalmente porque o meio que Deus escolheu para efetuar seu chamado e eleição, a saber, a pregação da cruz, era desprezado e rejeitado pelo mundo. Para os que creem que são os chamados, que na humildade reconhece Cristo como Senhor, Cristo se torna sabedoria, justiça, santificação e redenção, poder e sabedoria de Deus. É interessante isso aqui, né? Aí ele vem trazendo aqui, ó. Aí no final ele vai dar o resumo, né? Ó, resumindo, tudo isso para Paulo, a eleição significa que Deus, como ato de seu amor, escolheu eternamente um grupo de indivíduos em Cristo para serem santos e sem culpa. Isso provocou sua adoção na família de Deus, segundo o plano pré-determinado que incluía seu chamado, justificação e glorificação, porque foi Deus quem efetuou esse plano, sendo a justificação a chave evidente para entendê-lo. Ninguém consegue fazer uma acusação definitivamente prejudicial contra os fiéis e nada nem ninguém consegue separá-los do seu amor, do Deus de amor
que iniciou o plano e vai com certeza concluí-lo. Aqui vai falar sobre a eleição de Israel, citando Romanos 9 a 11, e assim sucessivamente. Tá? Depois ele vai falar sobre a predestinação, o verbo plurizo, prognosco, e assim sucessivamente. Então, é um dicionário, mas para mim serve mais como um comentário, né? Porque também todo o pensamento de Paulo, de A a Z, ele vai comentar. Os autores, que são vários aqui desse dicionário, irá comentar. Só peguei uma seção para você ver o peso, né? Sobre eleição e predestinação. Então, essas duas obras aqui, vocês precisam ter em sua biblioteca. O Dicionário de Paulo e suas cartas, e a teologia sistemática, né? Vamos falar assim, do pensamento paulino, a teologia do apóstolo Paulo, de Hermann Idelbos. Só reiterando de novo, essas duas obras eu já fiz o review aqui no canal. Futuramente eu gostaria de fazer mais uma vez um review dessa obra, o Dicionário de Paulo e suas cartas. Tá? Então são obras indispensáveis para você entender a teologia paulina, o pensamento paulino. Essa obra aqui é mais extensa, tá? Vai falar do contexto histórico, cultural, tá? Dos mitos, do paganismo da época de Paulo, tá? No meio que Paulo viveu, porque vai de A a Z. Por isso que eu mostrei para vocês lá o índice geral, a página 1240, para vocês procurarem o assunto que vocês querem saber, tá? Aí você vai nas páginas e você estuda. Então, é um dicionário que você precisa ter. Quer conhecer a teologia paulina? Tá? Esse dicionário vai descortinar, tá? Já é a teologia do apóstolo Paulo, que aborda toda a teologia de Paulo, tá? As suas 13 cartas, é uma teologia sistemática do pensamento paulino, é uma obra clássica, a melhor obra sobre o pensamento paulino é essa aqui. Então, se vocês gostaram de mais um vídeo, deixe aqui nos seus comentários se vocês gostaram, se vocês não gostaram, deixe o seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito, acione o sininho para receber todas as notificações, tá? E divulgue esse canal para os seus amigos, para os seus colegas, para todos aqueles que gostam de uma boa teologia e de bons materiais acadêmicos. Graça e paz, até os próximos vídeos.